Boa tarde, amigos. Estamos de volta hoje aqui com o programa Olhar Facica, falando sobre língua portuguesa, língua inglesa, com os professores Harrison e a professora Moísa. Professora Moísa, professora de português, pesquisadora também, mais voltada à área de tecnologia, o uso da língua em tecnologia. E o professor Harrison, além de ser engenheiro, também é professor de inglês. E nós terminamos o último bloco falando sobre essa questão da percepção do aluno nos cursos presenciais. Vocês frisaram essa importância de perceber algumas coisas, que é óbvio que a tecnologia não perceberá. Por mais que o sistema seja inteligente, sejam usadas tecnologias hoje que nós sabemos que existem. Mas, então, nesse sentido, professor Harrison, conta para nós como é que é a cultura americana. Às vezes você está dando aula lá, você falou no bloco anterior, que às vezes o aluno ouve, professor, eu quero lá conhecer, eu não sei se eles vão na Disney, não sei se eles querem ver. Primeiro impacto, né, quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi em relação ao clima, né, eu saí daqui do Brasil com 38 graus Celsius em São Paulo e cheguei lá, né, em Macomb, que é a cidade que eu morei durante 1 ano e meio, estava com menos 10 graus. Então aí já é um impacto, né, já é de início. No começo, em relação à comida, né, então assim, lá de fato é fast food, né, eles não têm esse hábito de preparar comida em casa, então o café da manhã deles é basicamente ovo com bacon, o almoço é um lanche rápido, um sanduíche, um macarrão, alguma coisa desse tipo. Então, no começo eu achava até muito gostoso, né? Porque não tinha o hábito aqui de comer esse tipo de fast food, então eu achava maravilha. Depois de 3 a 4 dias eu já estava querendo meu arroz com feijão e não achava de maneira alguma, né? Porque não tinha lugar lá para comprar, né? Para almoçar, no caso. E no caso, se eu quisesse, eu tinha que ir no supermercado, comprar o arroz, comprar o feijão e preparar meu próprio alimento. Só que eu não tinha tempo para isso, então eu tinha que estar no fast food, né? Eu fiquei no fast food durante 1 ano e meio, só comendo besteira. Parece sonho, né? Comer McDonald's, outras marcas o dia inteiro, né? Todos os dias, mas é um pesadelo quando você está lá. Acaba sendo um pesadelo. Professor, depois nós vamos voltar nesse item aí da cultura, tem algumas curiosidades minhas. Mas, professor Moísa, a sua pesquisa na área do uso de tecnologia, de linguagem na tecnologia, tem assim, algum ponto que te chama assim, que arregala os olhos como professor de português, o uso da linguagem na tecnologia? Então, muitas das vezes, aquele aluno que tem dificuldade na escrita, ele acaba, né, desenvolvendo isso através dos anos e muitas das vezes nós professores nos sentimos assim com uma possibilidade menor para que ele tenha esse aprendizado. Então, muitas vezes é bom ter essas inovações, né? A tecnologia ela pode servir, né, como um aporte, né, como uma ajuda a esse aluno, mas tudo com um objetivo bem específico. A pesquisa a qual eu trabalhei, ela desenvolveu com os alunos narrativas digitais. Então, meninos de 6º e 7º anos, eles desenvolveram narrativas digitais e tiveram uma forma de escrever diferente daquela que está no papel. Isso dando motivação a ele, porque a tecnologia já nasceu com ele. Então, ele já está muito mais apto, né, a trabalhar com essas formas tecnológicas. E nós, como professores, a gente tem que ver essa possibilidade. Então, os alunos, eles, a partir de um software que chama Scratch, que foi criado pela MIT, eles desenvolveram textos que colocaram problemas relacionados ao meio ambiente, né, problemas relacionados com o cotidiano deles. Então, eles fizeram primeiramente um roteiro, e aí eles, isso no papel, né, fizeram seus desenhos, fizeram um planejamento, que é muito importante na redação, né, tanto nessa atividade que eu desenvolvi com os alunos, tanto no texto dissertativo, por exemplo, é importante ter o planejamento, colocar no seu rascunho, né, o que você vai escrever, nunca achar que as ideias vão surgir e você vai finalizar seu texto bem. Então, esse planejamento é muito importante, né, nesse roteiro que os alunos construíram, por exemplo, eles puderam ter essa oportunidade de planejar e depois, né, eles
eles desenvolveram nesse software Scratch essas narrativas, que no caso é muito mais lúdica, né? Porque ela trabalha tanto com a movimentação de personagens, o áudio, né? Também ele pode gravar áudios. Então, assim, são narrativas que possibilitaram que os alunos desenvolvessem, né, não somente a autoria, como eu falei anteriormente, né, e a criatividade, porque ele foi juntando essa linguagem, né, que ele, né, encontra, né, na tecnologia para desenvolver, né, seu intelecto. Muito bem, muito bem. Falando de linguagem, essa forma com que as pessoas se comunicam, professor Harrison, explorando um pouquinho mais da sua cultura lá. Outra coisa que vocês viram, a gente comentava aqui nos bastidores, o jeitinho brasileiro, essa forma que às vezes a gente passa a ideia, ou a maioria das vezes a gente passa a ideia de trapaça. Como é que é percebido pelo americano, no seu caso, que esteve lá? Então, pelo que eu vi lá, eles têm uma ideia, né, a respeito dos brasileiros, principalmente em relação a jeitinho brasileiro. Então, é mal visto lá o jeitinho brasileiro por conta que eles imaginam que o brasileiro sempre vai querer alcançar alguma coisa do jeito mais fácil, querendo ganhar em cima dos outros. Passar, né, para trás. Passar para trás. Porém, a gente sabe que o jeitinho brasileiro, na verdade, é a criatividade, né? A gente possui uma criatividade natural, que é brasileira. E se a gente usasse, né, esse jeitinho brasileiro para o bem, de fato, o brasileiro teria condições suficientes para desenvolver o país, desenvolver a própria comunidade em si. É interessante o senhor pontuar esse item, porque alguns amigos sempre relatam justamente isso. Moraram na Europa, moraram nos Estados Unidos também, e essa ideia de jeitinho brasileiro mal passada é igual à ideia que se passa de Brasil para o mundo, né? Que é samba e futebol, que é só isso. Sim, exatamente. Quando a gente perguntava para os americanos assim, o que vocês conhecem do Brasil? Muitos diziam nada. E isso partiu o coração, de fato, né? Porque o Brasil, se não me engano, é o quinto maior território do mundo, né? Uma das 10 principais potências no mundo. E você perguntar para o americano o que ele conhece do Brasil, qual é a capital do Brasil, ele não sabe responder. Muitos deles não sabem responder. E aí, se você pergunta, Brasil, e aí? Futebol, samba e floresta. Para eles é isso. Acha que a gente vive no meio da floresta, infelizmente, né? Muitos pensam assim, mas poucos eles sabem que o Brasil, né, é um país grandioso, um país que tem um potencial enorme e falta apenas uma boa administração pública para que a gente possa estar aí entre os primeiros países do mundo. Eu incluo, além da administração pública, a administração pessoal, né? As pessoas também têm que aprender a fazer o uso correto do marketing. Óbvio que a gente vai ter um programa só para isso, mas eu acho que as pessoas fazem muitas propagandas enganosas. Tem pessoas que se programam, se planejam a fazer alguma coisa, deparam com um fracasso, e ao deparar com esse fracasso, ao invés de admitirem o fracasso, ficam criando desculpas, ou métodos ou meios para maquiar aquele fracasso e falar assim, como eu estou bem. E na verdade não está bem, deu errado. Também ninguém vai sair falando para todo mundo seus fracassos. Mas a gente deve se ver como pessoa e, obviamente, políticas e etc, etc. Professora Moísa, como tá bem, planejamos, formalidade, como é que eu quero escrever um texto hoje sobre maçã, almoço, está quase na hora do almoço. Como é que eu vou organizar isso na minha cabeça e eu vou escrever um texto? Me dá dicas para isso, por favor. Então, quando a gente pensa nesse planejamento, nesse caminho, lembramos muitas das vezes, né, que em concursos, vestibulares, a gente tem essa obrigação de escrever, né? Então, primeiramente, tem que ter atenção em qual tipo textual a banca vai exigir
essa escrita, né? Porque, por exemplo, nós temos o Enem que exige o texto dissertativo, que é um tipo textual argumentativo, mas há alguns outros vestibulares que vai cobrar a crônica, que é um tipo textual narrativo. Então, eu tenho que ter atenção para isso. E isso também vai para as questões dos textos técnicos também, né? Se eu tenho que escrever uma ata, um ofício, né? Logicamente, a gente tem que ficar com atenção a qual tipo de texto que eu vou escrever. Depois disso, né, se caso for um concurso, né, olhar o tema a qual vai ser pedido, né? Logicamente, a partir disso você vai ter uma problemática, e aí essa problemática você vai ter que desenvolver a sua tese, e essa tese, muitas das pessoas acham difícil, né, de estar construindo, assim também nos textos